Vou. Boa noite, queridos. Boa Boa noite. noite. Noite, Maitê. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dom que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dom que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Bom, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar. Falta um minutinho. A Maitê quer fazer a prece hoje, a página de abertura. Eu posso fazer, mas eu estou aqui perdida ainda na página, porque como eu estou faltando muito, Capítulo 139. caminho, verdade e vida. É isso? Isso. Tá. Hum. Espera aí um pouquinho só. Então, só vou colocar aqui na página, porque a gente faz primeiro a A prece, né? prece. Isso. Tá. Só um minutinho, só vou botar na página que aí eu fico mais. Peraí, 139. Não, o capítulo é 139, tá? E oferendas. Aham, tá. Não, é por Então, amor. ixi, desculpa, é porque eu tô com um PDF. Eu ainda não consegui achar o meu livro depois da obra aqui. E, desculpa. Então, só um minutinho. Ai, não quero atrasar, por amor. Porque senão. Desculpa, pegar um PDF.
que parece que tem vários livros juntos. Então, faz o seguinte, depois eu vou pedir então ao Wellington, aí depois você participa da leitura do outro. Pode ser, Wellington? Desculpa. Pode sim, Ah, vamos lá. Vamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecer pelo aprendizado da noite, pelo crescimento espiritual, por essa oportunidade de troca entre amigos, companheiros, pessoas que muitas vezes nem se conhecem pessoalmente, mas que são ligadas pelo amor, pelo conhecimento, pelo que a doutrina espírita traz para nós. Por toda essa paz que nos envolve nas noites de sexta-feira e outros dias também que o grupo se reúne. Só gratidão. Jesus amigo, que teu amor possa estar presente entre nós, que teu amor possa ser a meta da nossa caminhada, que possamos espalhar esse amor e que esse amor nos traga confiança em dias melhores. Cada um sabe da dificuldade que passa, cada um sabe dos problemas que a vida acarreta, mas que esse amor e a confiança em Jesus Cristo possa ser maior do que todos esses problemas. Que o dia de amanhã nos traga, com o nascer do sol ou com a chuva que molha o solo, todas as esperanças para novas conquistas. Que o estudo dessa noite nos acrescente, como tem feito nas outras reuniões e nos outros estudos. Que o amor de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 139, Por Amor. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. João, capítulo 12, versículo 40. Os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão de desvelo e amor. Os lírios não tecem, as aves não guardam provisões, e misteriosa força fornece-lhes o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com que o pai vela pela criação desde o princípio. Aqui uma asa, acolá um dente a mais, ali desconhecido poder de defesa. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que muita vez se salientam os ingratos e convertem os favores recebidos não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Então, faz-se preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais, porque, fora do equilíbrio, encontrarão sofrimento na restauração indispensável das leis externas deste mesmo amor divino. Quando nada enxergam além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém inopinadamente a luta depuradora. É quando Jesus chega e opera a cura. Só então tornam ingrato a compreensão da magnanimidade divina. O amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. O título Por Amor já vem nos esclarecendo o que nos espera no futuro, né? Nós podemos dar voltas, pegar atalhos, podemos tentar levar vantagens, mas no final é o amor que vence, porque a dor vem para nos mostrar, junto com esse sofrimento ou as dificuldades, que é o amor que é o caminho, que é a luz para nós. E o começo de João já escreve: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam. Muitas vezes a gente não precisa ver os milagres, né? A gente sente, a gente percebe através de um abraço de um amigo, através de palavras que chegam na hora certa, como a gente é acolhido, como a gente é amado, embora a gente não perceba
que isso é para o nosso crescimento e para o nosso bem, pois vem geralmente depois da dor. E ele começa: os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão de desvelo e amor. Em tudo que Deus fez, tem amor por nós. Os lírios não tecem, as aves não guardam provisões e misteriosa força fornece-lhes o necessário. É um puxãozinho de orelha, né, para nós. A gente acumula tanto, a gente guarda, a gente quer mais, cada vez mais coisas materiais. E ele vem dizer: a natureza está aí para nos suprir, para nos dar tudo que a gente necessita. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com que o Pai vela pela criação, desde o princípio. E ele vai citando algumas questões, asas, bico, dentes, a nossa força. Quantas mulheres aí são exemplos para nós de guerreiras que muitas vezes dizem que não tem como passar por aquela dificuldade e passam e superam e sobrevivem, né? É o Pai velando pela criação. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o Pai convoca os filhos à cooperação das suas obras, eis que muita vez se salientam os ingratos. Nós, né? Nós, os ingratos, que estamos sempre querendo mais. E converte os favores recebidos não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. A gente recebe com uma mão e pede com a outra, quando deveria ser o contrário, né? Somos aprendizes ainda. E ele continua dizendo que faz-se preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais, porque, fora do equilíbrio, encontrarão sofrimento na restauração indispensável das leis externas, desse mesmo amor divino. E a gente se faz de duro, de mal agradecido, para depois perceber que tudo era por amor, tudo veio para o nosso crescimento. Quando nada enxergam além de aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém, então, inopinadamente, a luta depuradora. É quando Jesus chega e opera a cura. Quando a gente menos espera, quando a gente acha que não tem mais saída, que não tem mais solução, no dia seguinte surge alguém com uma solução quase mágica que a gente entende, né? Ah, um milagre. Não é milagre, é Jesus operando a cura na nossa vida e trazendo para nós essa solução. Só então torna ingrato a compreensão da magnanimidade divina. O amor equilibra, a dor restaura. É fato. Consequência, né? Plantar e colher. É por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Muitas pessoas dizem isso. Por favor, complementem aí. Eu só queria atentar só para o versículo, porque ele parece assim, numa primeira avaliação, uma incoerência, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. E aí a gente vai vendo as limitações que nos são impostas depois de nos terem sido concedidas inúmeras bênçãos, a beleza, o poder, enfim, inúmeras possibilidades, uma inteligência mal utilizada, e aí nós perdemos essas condições. Então, é aquele homem extremamente inteligente, aquele ser muito inteligente que vem com limitações mentais, é a pessoa que vem realmente sem a visão, ou possuímos o dom da oratória e vimos com a gagueira ou com a mudez. Enfim, ele vai tirar aquilo que nos distraiu, aquilo que nos desviou, para que a gente consiga, nesses processos dolorosos, ter uma reflexão e ter essa busca. E muitas vezes o ser é extremamente rebelde e mesmo assim não aprende. Ele se endurece cada vez mais até que chegue na exaustão da dor mesmo. Eu fiz letras na UFRJ na época, tinha dois rapazes
que estavam fazendo, um fazia árabe, outro fazia uma outra, não me lembro o quê, que eles eram cegos. Então, era o Arnaldinho e o outro. O Arnaldinho, todo mundo, mal o Arnaldinho chegava, todo mundo se oferecia, ou para ajudar, ou já ia estendendo o braço, enfim, todo mundo era, digamos assim, tinha maior boa vontade com o Arnaldinho, porque o Arnaldinho era um doce de pessoa. E o outro era aquela pessoa revoltadíssima, mas revoltadíssima com a condição da cegueira, com tudo, revoltado com tudo. Então, a gente via a dificuldade extrema que dizia, um estava aceitando e certamente crescendo com a aprovação, e o outro continuava, né, como nós muitas vezes, né, rebeldes sem causa, e aí aquela tal história. E é por isso que ele diz, endureceu-lhes o coração, aí aparece até uma incoerência, amor, mas Deus endureceu o coração? Quem endurece o coração somos nós, né? Mas é porque vamos nos afastando até que não suportamos mais e aí precisamos retornar pedindo socorro, né? Alguém gostaria de falar alguma coisinha a mais? Não? Então vamos começar a leitura do capítulo novo, Desenvolvimento Mediúnico, capítulo 3. Então a Maitê que vai começar a leitura. Desenvolvimento mediúnico. Os serviços particulares não proporcionavam ensejo a excursões. Só um minutinho, hoje eu estou péssima aqui. Pronto. Os serviços particulares não proporcionavam ensejo a excursões dilatadas e frequentes em companhia de Alexandre. Entretanto, valia-me de todas as folgas nos trabalhos comuns. Havia sempre o que aprender, e constituía enorme satisfação seguir o ativo missionário das atividades de comunicação. Hoje à noite, disse meu devotado amigo, observará algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. Aguardei as instruções com interesse. No instante indicado, compareci ao grupo. Antes do ingresso dos companheiros encarnados, já era muito grande a movimentação. Número considerável de trabalhadores, muitos serviços de natureza espiritual. Admirava as características de socorros magnéticos dispensados às entidades sofredoras, quando Alexandre acentuou. Por enquanto, nossos esforços são mais frutíferos ao círculo dos desencarnados infelizes. As atividades beneficentes da casa concentram-se neles, em maior proporção, porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. Depois de longa pausa, prosseguiu. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Quer comentar, Maitê? É, bom, então, ele está relatando, começando a relatar, né, que é, a companhia do Alexandre para ele era muito boa, porque ele conseguia, sempre tinha muita coisa para aprender, então ele sempre tentava usar as folgas que ele tivesse nos trabalhos comuns para poder estar próximo a ele, para poder seguir ele, né, e acompanhar as atividades de comunicação em que ele trabalhava. E aí, então, nesse dia, nessa noite que ele está acompanhando essas atividades, o Alexandre explicou para ele que ele ia ver algumas atividades, algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico, e aí ele estava, então, observando isso e viu que havia muita coisa a ser feita, né? Muitos trabalhadores, mas também muitos serviços de natureza espiritual para ser feito. E aí ele estava observando isso, como é que estava acontecendo os socorros magnéticos, e viu que, na verdade, eles estavam sendo feitos para entidades sofredoras. E aí o Alexandre explicou para ele que eles preferem fazer esforços no círculo dos desencarnados infelizes. Que então, assim, como se a casa tivesse, tem uma porção grande também de encarnados, claro, mas que
esses encarnados ainda não estão prontos, é o que eu estou entendendo aqui. Raramente eles estão dispostos, com sinceridade, para o aproveitamento real dos valores legítimos da cooperação. Ou seja, os espíritos amigos e trabalhadores missionários estavam lá para ajudar, mas o que ele dizia é que esses encarnados, apesar de já se interessar por estar num local com prática espírita e estar ali, digamos assim, já talvez começando a entrar em contato com isso, eles não estão prontos, não estão com sinceridade, e por isso não aproveitariam tanto a cooperação dos amigos desencarnados. Então, aí ele ressalta, né, que essa transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior é uma coisa difícil, mas além disso muito lenta, né? Então que teria interessante isso que falar, né? Um oceano de palavras e gotas de ação. Então há muita falação, mas ação mesmo, que é o que conta, transformar essas palavras em ação, é a grande dificuldade, né? Então você vê as proporções de um oceano para gotas, né? Então acho que assim, que eles não podem perder o tempo deles tão nesse tão importante com as pessoas que não vão poder aproveitar todo a ajuda magnética e a ajuda de reequilíbrio, de harmonização que eles estão trazendo, mas que as entidades que foram a essa casa, a esse local, é, as entidades encarnadas, é que ele fala a palavra, os encarnados infelizes, né? Esses vão conseguir aproveitar mais porque já estão numa fase talvez de maior compreensão. Então, eles preferem ajudá-los. É isso que eu entendi. Repara, esse trecho aqui, essa fala, tem a ver com a página inicial, do terreno preparado para receber a semente, de maneira que ela Sim, possa germinar. germinar e florescer e frutificar. E aqui, tá vendo, Verônica, que é aquele que a gente estava falando, quantas e quantas vezes o Emmanuel e o André Luiz retomam essa questão em inúmeras obras, em assim diversas mensagens. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Aí, aquela coisa que ele fala das montanhas de sombra ou das pirâmides de sombra acumuladas ao longo de séculos, milênios, e aí agora nós chegamos assim, despertamos para perceber que isso não nos convém, não é bom para nós, mas o automatismo está ali. Então, até que a gente possa transformar o desejo de sermos bons numa realidade, tem uma distância enorme, né? Porque o automático funciona. Ele tá, é aquilo que está ali já, digamos assim, deliberado. Então, mais uma vez, ele repete isso. E aí ele vai falar do nosso desejo, que não é real. A verdade é essa, é um desejo de superfície. E aí a gente fala, teoriza muito, fala da reforma íntima, vivemos falando, mas entre falar de reforma íntima e exercitar de verdade, a distância, como ele diz, a distância é imensa, porque isso requer sacrifício, mudança de hábito, mudança de atitude. É difícil a beça. E aí ele vai dizer que realmente, mesmo nós que vamos à casa espírita, que já, digamos assim, é, temos esse ideal, ou lidamos, estudamos, mesmo assim, muitas e muitas vezes, nosso coração não está próprio para receber os benefícios. Não estamos fechados a esses benefícios. Esse que é o grande problema. Fala, Glorinha, eu vi que você estava querendo falar. É, então, e aí essa fala também tem a ver com o que ele vai mostrar um pouquinho depois, porque a gente fica com aquele discurso, né? Ah, eu queria isso, aqui no caso da mediunidade, coisa e tal, mas naquilo que você pode, que você poderia contribuir, colaborar com você e com
a, a, a energia que você está levando para a casa espírita, a gente não, que ele vai falar depois, né, da alimentação, disso, daquilo, que seria uma atitude muito mais, talvez mais fácil da gente, né, dominar do que a reforma íntima, o controle dos impulsos, e a gente não faz, né? E a gente também não colabora em vários, né, em vários aspectos que a gente poderia. Aí chega na casa espírita, mas eu queria tanto receber uma comunicação, eu queria tanto, mas naquilo que é o beabá, a gente não consegue, né? A gente não consegue, né? Aquilo que está no nosso alcance, né? O que estaria no nosso alcance, né? Ele vai dar uns exemplos assim bem pesados, né? Agora adiante, né? E as pessoas Vamos vão lá. para a casa espírita achando, como ele vai dizer depois, que espiritualidade não tem nada a ver com, não é, com hábitos, com, né, com, enfim. Vamos dar uma prosseguida. Gracinha, quer ler um Aqui, pouquinho? deixa eu só falar uma Fala, coisa, Pepita, desculpa, fala. até abri o microfone ali. É só para a gente notar que acaba que a gente fica nesse círculo. Porque quem são os desencarnados infelizes? Nós, encarnados, que não conseguimos essa modificação, vamos para lá desencarnados infelizes, voltamos aqui para tentar de novo e a gente esse diálogo, esse crescimento individual, né? Olha como a gente está perdendo oportunidade, né? Nós mesmos estamos nos prejudicando. Dá a impressão lá em cima, quando ele fala assim, os esforços são mais frutíferos aos desencarnados, é como se eles nos abandonassem. Não, não tem como eles fazerem com que a gente se modifique. Nós não podemos nos transformar com a ação externa. É a gente, né? É individual, é de cada um. Eu sei. Gracinha, vai poder ler ou não? Vou sim. Nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal deram entrada no recinto. Veremos hoje, exclamava um senhor de espessos bigodes. Veremos hoje se temos boa sorte. Não tenho vindo com assiduidade às experiências, comentou um rapaz, porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho o lápis na mão, sem resultado algum? É pena, respondia outro senhor. A dificuldade desencoraja de fato. Parece-me que nada merecemos no setor do estímulo por parte dos benfeitores invisíveis, acrescentava uma senhora de boa idade. Há quantos meses procuro em vão desenvolver-me? Em certos momentos, sinto vibrações espirituais intensas junto de mim. Contudo, não passo das manifestações iniciais. A palestra continuou interessante e pitoresca. Decorridos alguns minutos, com a presença de outros pequenos grupos de experimentadores que chegavam solícitos, foi iniciada a sessão de desenvolvimento. O diretor proferiu tocante prece no que foi acompanhado por todos os presentes. 18 pessoas mantinham-se em expectativa. Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia, outros tentam a mediunidade de incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam ingresso no reino invisível é, quase sempre, uma viagem nos círculos de sombra. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas. Fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Ninguém pode trair a lei impunemente, e para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Vamos parar aí, Gracinha, comentar? Eu acho que sim. Bom,
fechou nesse último parágrafo maior aqui com tudo que a gente vinha dizendo antes, né? A questão mesmo, já colocado pelo nosso colega aí um pouquinho antes, de que do esforço íntimo e de todos que falaram também, do esforço de cada um de nós em nos conhecer, em nos melhorarmos, e para isso é necessário disciplina, 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 né? Para nos educarmos, para nos situarmos exatamente onde estamos, e a gente vai mesmo fazendo um círculo vicioso, né? De idas e vindas, nesse processo de reencarnar, sem que a gente cresça muita coisa, porque a gente não consegue enxergar a necessidade de conhecimento próprio, de esforço, de disciplina na educação, né? De nos mantermos ligados no que está acontecendo dentro de nós e em torno de nós, e fazermos a observação, e fazermos o esforço de prepararmos o vaso, né? Porque somos todos instrumentos de Deus, mas é preciso que o nosso vaso, que é exatamente o nosso corpo, não o material, mas o nosso corpo espiritual, esteja limpo, pronto para receber, para doar, enfim. Eu sei que eu sou meio que objetiva, mas eu acho que o entendimento é esse, é o esforço de cada um de nós em nos melhorarmos. Não é fácil, eu acho que realmente não é fácil, nós todos sabemos, mas é preciso o interesse real de nos considerarmos. Você veja bem, no início, as pessoas aqui fazendo todo esse comentário do que não conseguiam, estavam focando o crescimento delas em um objetivo menor, né? De fazer isso ou aquilo, de ser capaz de produzir experiências, né? De mediunidade, que não estão prontas para isso. As coisas só vão acontecer quando nós realmente estivermos em condições de sermos vasos escolhidos. Seria isso que eu diria. É muito bom. É realmente essa parte inicial, né? Eu acho interessante o desplante nosso de acharmos que, olha, a espiritualidade não nos está dando o devido apoio, é desencorajante essa falta de estímulo, ou seja, como se a espiritualidade é que estivesse deixando a desejar. Então, ninguém ali se enxergava como alguém que não estava fazendo a sua parte. Eu acho que a pior cegueira é essa, a gente continua achando que, olha, a espiritualidade não está nos oferecendo aquilo que nós merecemos, quando na realidade nós não estamos fazendo o mínimo necessário para cumprir esse papel. E aí é engraçado, é interessante quando ele vai dizer que a mediunidade construtiva, ele vai fazer sempre essa ressalva de que a mediunidade é neutra, que ela pode ser uma mediunidade fútil, que ela pode ser irresponsável, mas a mediunidade com Jesus é uma mediunidade construtiva, e ele vai dizer que é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o aceite da boa vontade pura. E aí a gente vê que realmente, em alguns momentos, quando a espiritualidade utiliza, né, qualquer um de nós, tão deficientes, tão limitados, a gente vê a diferença, a gente percebe que não somos nós, né? Não é, Glorinha? A gente percebe nitidamente, não é? Sim. É um sentimento, é uma força, é alguma coisa que transborda, não somos nós. Aí é essa língua de fogo que, por misericórdia, se utiliza de nós que somos assim frágeis, limitados, imperfeitos. Tem que haver algum mínimo de esforço, mas é algo assim comovente o sacrifício espiritual desses irmãos para se fazerem presentes entre nós. Porque a gente está vendo no término do outro livro, do Obreiros, né?
quando o André Luiz fala, depois de uma semana entre nós encarnados, em trabalhos, que ele disse que eram trabalhos meritórios, que angariavam experiência, equilíbrio, enfim. Porém, a saudade que eles sentiam daquele, da pátria, né, da sua cidade, daquelas vibrações harmoniosas, como eles estavam saudosos para retornar à colônia espiritual, que era o nosso lar. Então, estar entre nós é sacrifício para eles, é sacrifício. Né? Na medida em que nós não somos nenhum Eurípides Barçanufo, nenhum Chico Xavier, então, para estar entre nós é sacrifício. Fala, gente, fala aí. Pepita, Pepita, queria que você falasse um pouquinho dessa frase aqui. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Sim, sabe por quê? Porque eles acham que a mediunidade é um automatismo, que basta você estar lá, quer dizer, você tem uma vida toda desregrada durante a semana, mas aí você vai lá, você se coloca a postos, e olha, tá vendo uma má vontade danada da espiritualidade, porque eu não recebo nenhuma mensagem importante, não é isso que eles dizem aqui no início? Pois eles não conseguem se perceber que o vaso deles está profundamente contaminado e que não dá para se fazer, é, Utilizado. para ser utilizado de uma maneira edificante. Então, poder psíquico vai fazer aquilo que a Gracinha falou. É o vaso limpo, é a mente, né, nutrida de pensamentos edificantes, de sentimentos nobres. Isso daí a espiritualidade precisa espaço para pousar, não é? E aí eu entendo que seja isso, viu, Verônica? Que é essa dificuldade, a gente achar que simplesmente você está lá, está pronto, está saudável, que o espírito já, né, vai se fazer automaticamente presente. Não é bem assim, né? Fala aí, Glorinha, você estava, senti que você queria falar alguma coisa? Não? Então, Verônica, está conseguindo ler? Estou vendo que você está toda rouca. Pois é, eu acho que a minha voz vai estar meio insuportável para vocês. Mas a gente não se incomoda, não, pode. Dirigindo-se, né? Isso. Dirigindo-se de maneira especial para os circunstantes, o instrutor recomendou: observemos. Postara-se ao lado de um rapaz que esperava, de lápis em punho, mergulhado em fundo silêncio. Ofereceu-me Alexandre o seu vigoroso auxílio magnético e completei-o com atenção. Contemplei-o. Contemplei isso. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. A epífise, principalmente, semelhava-se à reduzida semente, algo luminosa. Repare no aparelho genital, aconselhou-me o instrutor gravemente. Fiquei estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Começavam a movimentação sob a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretais, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, no qual absorviam famélicas os embriões delicados da vida orgânica. Estava assombrado. Que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas
da sífilis, renunciando semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre, sem que eu lhe dirigisse palavra falada. Não, André, não temos sob os olhos o espiroqueta de Chaldin, nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos da tortura sexual trazidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece e, na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemos-los de larvas, simplesmente. Vamos dar uma paradinha, Verônica, porque o parágrafo é longo a beça e tem coisa a beça aqui para. Aí depois outra pessoa continua. Ele começa, né, ele agora vai analisar, vai selecionar alguns para ele analisar, aí pede que André, junto com ele, passe a analisar também, né? E ele pega um rapaz, como ele coloca aqui, que os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações e a epífise também reduzida luminescência, né? A nos demonstrar que ele não era uma pessoa de grande evolução, né? E aí André fica muito surpreso, como ele coloca aqui, porque ele começa a ver corpúsculos negros se movimentando nas glândulas geradoras, né? E no sistema, não sei se é sistema, né? No canal genital. Aqui, esse epidídimo são tubos que estão nos testículos, onde se armazenam os espermatozoides. É, E aí, e aí ele observa essas colônias, né, que ele coloca, colônias negras, que se movimentavam de forma muito voraz, como se elas estivessem famintas, né, como ele coloca aqui, no qual absorviam famélicas os embriões dedicados da vida orgânica, ou seja, essas que ele coloca mais à frente como larvas, por ausência de qualquer terminação nossa que pudesse, né, ser semelhante, como ele coloca aqui, que não é conhecida ainda pelos bacteriologistas humanos, ele pede para usar uma expressão como se fossem larvas, elas comem os espermatozoides, né? E aí André fica muito chocado com isso, né? E isso, completei. não, o mais interessante é que, digamos assim, esse rapaz ele vai estudar à frente, não é? Se ele, digamos, pretendesse ser pai, ele ia fazer exames e não ia encontrar nada, mas não conseguiria fecundar porque essas larvas devoravam, como ele diz, famélicas, os espermatozoides, essas formas, né, os embriões delicados da vida orgânica, eles devoravam. E essas larvas, é interessante quando ele vai dizer aquelas feras microscópicas, as mais vigorosas, e ele vai dizer que elas lutavam com as células sexuais, aniquilando-as também, né? E que elas se alimentavam desses sentimentos de uma sexualidade, digamos assim, desajustada, desequilibrada de alguma maneira, a gente vai ver isso depois, não é? Como é que ele está dizendo aqui? Formando colônias compactas, né? Invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas esferas microscópicas, onde que ele vai dizer aqui embaixo? Estava assombrado, que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros. Pareciam imantados uns aos outros. A gente fica imaginando isso, na mesma faina de destruição. Aí ele vai, quando ele vai dizer aqui
que não se trata de ser a espiroqueta de Schaudinn, nem qualquer nova forma de suscetível de análise, que são vacilos psíquicos, olha só, vacilos psíquicos da tortura sexual, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores, sede febril de prazeres inferiores. Então, aquele escritor baiano, que eu gosto muito, Teresa Batista, que escreveu Teresa Batista Cansada de Guerra, como é o nome, Glorinha? Que eu Jorge esqueci. Amado. Jorge Amado. Jorge Amado. Então, ele foca aquelas personagens tidas socialmente como corretas, como moralistas, e às vezes, mas que têm uma vida mental extremamente corrompida. Então, aqui ele deixa claro que a pessoa não precisa obrigatoriamente ter as experiências reais, que se ela vive mentalmente, digamos assim, voltada para esses prazeres inferiores, né? Porque o sexo é sagrado, é santo, mas quando isso é, digamos assim, visto, envolvido, vivido de uma maneira desregrada, enfermiça, vai trazer problemas e não precisa obrigatoriamente ser algo que, digamos assim, mas eu não tenho nenhuma experiência fora do lar, etc e tal, mas a pessoa mentalmente, hoje em dia, então, com a internet, né? Eu É conheço isso que eu ia falar. com a Não precisa ser internet, mentalmente. A internet também estimula, né, pois essas, é. enfim. Aí a pessoa vive, né? Ela pode não ter, fisicamente, não ter nenhum contato, mas ali, com a internet, ela vive essas experiências, ela passa a ser escravizada, sugada, e automaticamente vai ter parceiros para participar disso, né? Vai ter Dá asa à parceiros imaginação. estimulando isso também. Fala, Gracinha. Dá asa à imaginação, né? Sim, E voa longe, vai longe com o pensamento. Você faz tudo com o pensamento. pois é. Não, porque as pessoas às vezes ficam achando que, digamos assim, não, a pessoa é muito puritana, mas ela, às vezes, mentalmente, ela é insana, É. não é? E aqui ele Você, deixa claro exatamente, fala, você fez um comentário logo no início da questão aí, se por acaso, nas consequências dessa pessoa aí quiser ter o filho e possivelmente não ter, eu me lembrei do Evangelho no capítulo 5, Justiça das Aflições, quando a gente acha que tudo que acontece são as causas anteriores, lá das outras vidas, que na pois verdade é, são causas atuais, porque a gente está cultivando agora. A com gente está se certeza. prejudicando, né? É da outra vida, não posso ter filho, não posso ser mãe, não posso ser pai, mas nós estamos nos prejudicando é agora. Nós somos os responsáveis, não tem nada antigo, né? O Evangelho já disse isso para gente. E a gente reclama como se não fosse responsável, né? Pois é, aí eu acho que se a espiritualidade não nos ajudasse permanentemente, eu acho que a humanidade não dava um passo, gente. Porque o nosso comprometimento, a nossa irresponsabilidade diante da vida, quer dizer, depois da gente estudar isso, da gente estudar essas obras, eu me vejo ainda como muito responsável diante da vida, diante desse patrimônio que a providência divina nos oferece diariamente. Então, eu acho que se não houvesse essa intervenção divina constante, gente, acho que a gente não daria um passo, não daria um passo, porque o desregramento é muito grande, né? Alguém mais quer falar alguma coisa nesse aspecto? Eu queria voltar aqui quando ele fala essa questão dos centros vitais, né? No capítulo anterior, ele fala assim: centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. Então, a gente vê a pessoa, aquele psicógrafo no início, que tinha aquela epífise maravilhosa, não é?
brilhando. Com certeza era uma pessoa que tinha todos os seus centros vitais equilibrados para a epífise estar daquele jeito. Aí você vê, a criatura quer um desenvolvimento mediúnico, mas pensa nesse centro aqui genésico dele, como é que está, né? E não é porque, vamos dizer assim, alguém, né, veio e fez alguma coisa. Não, é porque ele, né, é, desequilibra mesmo. Então, aquele desequilíbrio vai causar uma série de problemas e que ele não vê ligação nenhuma, né, entre uma coisa e outra, né? Mas é para a gente ver como, sim, se você desequilibra um determinado centro de força, né, centro vital, como ele fala aqui, como afeta mesmo a nossa, o resto, né, o nosso equilíbrio emocional, espiritual, né? Então é impressionante, né? A gente vê. Aí o outro vai falar do outro centro, que é o centro aqui da parte, né, do estômago, mais uma coisa, né? Então a gente vê como André Luiz foca, não é? Ele vai pegando naqueles pontos mesmo, né? Cruciais, né? A gente. E a gente também, Glorinha, por exemplo, essa questão da sexualidade mal direcionada, ou mal empregada, ou sei lá, ou desrespeitada, é uma coisa muito séria, porque você vê que normalmente entre grupo de homens, ou às vezes não só homens, tem aquela coisa de aquelas piadas picantes, aquelas, às É, vezes, fotos, às vezes, eu digo, gente, o que que é isso, né? Quer dizer, como é que alguém ainda recebe isso? Como é que não bloqueia? Como é que as pessoas, então a pessoa você não se dá conta e aquilo está gastando energia, que a sua mente é direcionada automaticamente na hora que você é, foca aquilo de maneira jocosa, de são maneira as formas de picante, pensamento, né, que você tem a surgem, né? forma pensamento, você tem tudo. Então, como você vai, não é? A coisa é complicada. Às vezes, assim, aqui a gente começa a escolher um filme, começa a ver, eu digo, não, pode desligar. Porque às vezes a coisa é tão. Você pensa que vai ser uma coisa e a coisa caminha por outra. Aí eu digo assim, não precisaria entrar nada disso na história, não, é uma apelação terrível, então a gente não tem a mídia a nosso favor, né? Mas continua aí, Glorinha. Ainda dá tempo? Dá, né? Acho que dá, sim. Bom, o dicionário, Tem sido. Tem sido chamemos cultivado. simplesmente, têm sido cultivados por este companheiro, não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, por meio de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência à maneira de imperceptíveis vampiros. O pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida, e recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático, exclusivo no exame da fé religiosa. A pretexto de aceitar o império da razão pura na esfera da lógica, admite que o sexo nada tem que ver com a espiritualidade, como se esta não fosse a existência em si. Esquece-se de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro de nosso amigo é o de todos os religiosos, que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. É melhor parar, né, Aí, Pepe? com certeza. Tem muita coisa aí para você falar. É,
Então, aí é que ele está explicando, né, que o rapaz ele acredita que não tem nada a ver uma coisa com outra, né, que o sexo nada tem a ver com espiritualidade, né? Então é aquela coisa de que a gente aquela coisa da brincadeira, né, que a gente ouve muito falar, não, a carne é fraca, né? A carne é fraca. Então, como se a carne fosse uma coisa assim isolada, né? Como se as nossas eh, percepções, as nossas eh, os nossos sentidos fossem isolados do resto, né? Do nosso perispírito, do nosso espírito. Então, é, aí ele fala, o André Luiz fala que a prudência é equilíbrio da vida. E, e aí o que o rapaz recebe as advertências, né, da espiritualidade, como se fosse apenas uma coisa dogmática, né? Alguma coisa assim que não tivesse muito, entendo assim, não tivesse muito sentido, assim, fosse apenas um princípio dogmático, alguma coisa como uma regra, mas que não precisa ser levado em conta, né? E, e aí ele fala: esquece de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro do nosso amigo é o de todos os religiosos, que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual, olha só. Aí a gente lembra daquela pergunta clássica, né, do Kardec, que pergunta se os espíritos influem na nossa vida, que ele fala mais do que vocês imaginam, né? Então, é isso, né? É, as emoções, não é? Essas emoções que são buscadas, que vão provocar o desequilíbrio, né, na criatura e, né, sabe Deus, né, o trabalho que ele dá à espiritualidade, né? E aí, de acordo com nossos pensamentos, não é? Nós atraímos as nossas parcerias. E aí ele vai falar dessas entidades que se aproveitam como vampiros, quer dizer, colam nele, automaticamente ativam esses pensamentos. Ele, como ele tem prazer em ter esses pensamentos, eles aí fica uma simbiose. Então fica difícil para ele, porque a hora que, digamos, pode ser que ele não queira pensar, mas aí o pessoal chega, abraça, automaticamente já sugestiona, e aí ele vai dizer pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções deles, entidades que o visitam com frequência à maneira de imperceptíveis vampiros, ou seja, eles sugam as energias e aí fica essa. Aí ele vai para a reunião mediúnica achando que é, a espiritualidade não o estimula, né? Que, coitado, ele está fazendo o possível, né? E tudo, mas não tem ajuda. O pior cego é aquele que não quer ver, né? E todos nós somos meio que cegos nesse aspecto, né? E esse lance da prudência é em tudo, né? Bom, mas acho que o nosso É o tempo está. equilíbrio, né? Ele vai falar. Aí depois, se vocês quiserem tecer qualquer comentário, aí na semana que vem, vocês podem comentar. É muito rico esse texto. Profundas advertências. Ele veio, pão da vida, luz do mundo.
fundo e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Então, nesse momento, nós agradecemos a Jesus pela oportunidade que nos reúne em seu nome para esses estudos. Possamos, Senhor, diante das advertências, graves advertências, que o nosso irmão André Luiz traz para todos nós, possamos nós refletirmos e ponderarmos sobre as nossas atitudes, sobre a nossa vida mental. Te rogamos, Mestre, que nos ajudes para que possamos cultivar o equilíbrio em nosso pensar, em nosso agir, em nosso viver. Que estas advertências possam ser gravadas e trazidas para a nossa vida prática. Que possamos aproveitar melhor as dádivas que a tua misericórdia nos oferece diariamente. Abençoa-nos, Senhor. Sei que nos amas profundamente. Sabemos que nos aguardas há muito tempo. Somos retardatários, aprendizes repetentes, como disse a lição de hoje, recalcitrantes. Mas aqui estamos, Senhor, querendo aproveitar o ensejo que nos concedes para aprender um pouco, para caminhar um pouco na tua direção. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa todos esses irmãos que se encontram próximos a nós, que também carecem desses ensinamentos. Envolve-os, Senhor, nas tuas vibrações amorosas, para que ao contato do teu amor, eles também, Senhor, se sintam encorajados a um processo de retificação e de educação espiritual. Pedimos ainda, Senhor, que abençoes nossos lares, que abençoes a todos aqueles que colocaste sob a nossa tutela, direto ou indiretamente, aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, aos nossos companheiros de jornada.
Pedimos ainda por todos os nossos irmãos que hoje não puderam comparecer, que aonde se encontrem, teu amor possa envolvê-los. E assim, Senhor, abençoa toda a humanidade, hoje e sempre. Que assim seja.